Bem, bom dia. Dando sequência às nossas aulas aí de quarta-feira, hoje coube a mim falar sobre o assunto de fibrilação atrial, assunto que eu gosto bastante. E, enfim, vamos adiante. É um estudo que foi publicado no início de 2021 na Europace, do grupo do Dr. Cook, um estudo randomizado, onde o título é a ablação por catéter, tratamento médico ou ablação para evitar a progressão da fibrilação atrial. Um estudo randomizado chamado ATTEST. Então, assim, a gente sabe que várias evidências já mostram que a progressão da fibrilação atrial paroxística para a fibrilação atrial persistente, ela resulta em um aumento do risco cardiovascular. Várias evidências mostram que o paciente com fibrilação atrial persistente ou permanente, ele tem maior risco de fenômenos embólicos, maior risco de infarto, de AVC, de morte ao longo do tempo. E os dados publicados sobre esse impacto clínico ao longo prazo do tratamento para retardar a progressão, eles são limitados. A gente não tem muitos dados que mostram isso. Então, o objetivo desse estudo ele foi, então, determinar se em pacientes com fibrilação atrial paroxística, o tratamento de ablação vai retardar a progressão da FA, em comparação com a terapia farmacológica usual do arsenal terapêutico determinado pelas diretrizes atuais. Então, assim, qual foi a ideia desse estudo? Então, o estudo foi um estudo prospectivo, multicêntrico, randomizado, controlado, com 2 braços abertos. Foi realizado entre fevereiro de 2012 a maio de 2018, em 29 centros, em 13 países. Esse estudo ele foi encerrado, ele não foi um estudo patrocinado, ele foi encerrado antes do tempo previsto. Eles pretendiam colocar 325 pacientes, acabou que ele foi, por motivos financeiros mesmo, ele foi encerrado de forma precoce, porque não foi conseguido chegar ao número de 325 pacientes. Foi uma alocação inferior à que eles estavam pretendendo, então o estudo foi terminado antes do tempo. Porém, eles conseguiram colocar 255 pacientes, tá? E os critérios de inclusão foram pacientes com mais de 60 anos, com FA paroxística há mais de 2 anos, tá? Mais do que 2 episódios de FA nos últimos 6 meses anteriores à inclusão. E eles deveriam ter falha no tratamento com 1 ou 2 drogas antiarrítmicas, e a pontuação desse score RAT, que é um score que inclui idade, hipertensão, AVC prévio, é o único que pontua com 2 pontos, DPOC e insuficiência cardíaca. Esse score vai de 1 a 6 e a pontuação tinha que ser de 1 a 4. Então, esses foram os critérios de inclusão. Vários outros critérios de exclusão, mas os mais importantes foram pacientes com FA reversível, ou seja, pacientes com FA secundária à libação alcoólica ou secundárias a doenças da tireoide aguda, tireoidites, enfim, foram excluídos. Pacientes com diagnóstico prévio de FA ou taquicardia atrial persistente ou permanente, obviamente, e pacientes que tinham uma cardioversão com mais de 48 horas após o início da FA. E pacientes que estão com eventos cardiovasculares recentes, seja infarto, AVC, enfim. No grupo de drogas antiarrítmicas, as medicações antiarrítmicas, elas foram administradas de acordo com as diretrizes atuais, né, a critério dos investigadores. Na inclusão do estudo, se os pacientes randomizados para o grupo de drogas antiarrítmicas já haviam mudado o medicamento devido à falha do primeiro, eles continuavam com a mesma droga. Caso contrário, um novo regime de droga era iniciado. Aproveito para citar aqui as drogas antiarrítmicas mais utilizadas, excluindo os beta-bloqueadores, né? Colocando as drogas antiarrítmicas aí da classe 1, classe 3, as drogas mais utilizadas foram amiodarona, propafenona e flecainide. Tá?
das drogas, dos beta-bloqueadores mais utilizados, aproveitando, foram o bisoprolol e, na sequência, o metoprolol. E o desfecho primário do estudo foi a ocorrência documentada, pela primeira vez, de FA ou TA persistente, após um período de blank de 30 dias após a inclusão. Na verdade, foram 90 dias. Tá? Depois eu vou mostrar no outro slide. Então, o que acontece? A forma como eles avaliaram se o paciente tinha FA persistente foi diferente das diretrizes de 2017, que a gente sabe que é mais de 7 dias de duração, até 1 ano. No estudo, eles avaliaram, eles colocaram como FA persistente definida como episódios de FA maiores do que 30 segundos monitorados via TTM, que é o Trans-Telephonic Monitoring. Então, se o paciente tinha, eles foram acompanhados, só um minutinho, eles foram acompanhados por 3 meses, após 3 meses da conclusão, ou após a mudança do remédio, ou após a ablação, depois 6 meses, 1 ano, 2 anos e 3 anos. Então, foi um acompanhamento por 3 anos, sendo que esse acompanhamento de 3, 6, 1, 2 e 3 anos era presencial, com realização de eletro, e esse monitoramento por telefone ele acontecia a partir do 3º mês, uma vez por semana, e se o paciente tinha sintomas de FA ou sintomas de palpitação, ele era chamado para fazer uma avaliação presencial. Então, o endpoint primário foi a documentação da FA persistente após 90 dias, não 30, do período de cegamento ali, até 3 anos. E as outras avaliações que foram feitas foram a progressão da doença e o tempo da arritmia, né, de duração da FA. Os desfechos secundários incluíram as taxas de fibrilação persistente em 1 a 2 anos, o tempo, como já conversei, como eu acabei de falar, bem como o número de ablações repetidas e o número de novos antiarrítmicos. Também foram avaliados fatores associados à progressão de FA, como sexo, idade, score, hatch, esse que eu falei, bem como os endpoints de segurança. Então, como é que foi a randomização? Foram elegíveis, né, nesses 29 centros, 1.237 pacientes foram randomizados, foram excluídos 982, foram randomizados 255. Inicialmente, para a intenção de tratamento, foram alocados 128 para o grupo ablação e 127 para o grupo de drogas antiarrítmicas. Porém, não preencheram ou foram excluídos devido a falhas no protocolo, o uso não adequado do catéter, foram excluídos ao longo do tempo, sobrando, então, para tratamento de fato, 95 pacientes para o grupo ablação e 123 pacientes para o grupo drogas antiarrítmicas, sendo que houve um crossover de 15 pacientes do grupo de drogas antiarrítmicas para o grupo de ablação. Então, ao final das contas, foram tratados de forma de tratamento intervencionista de ablação 110 pacientes e 108 para o grupo de drogas antiarrítmicas. O crossover ele era permitido se, após a troca da droga antiarrítmica, o paciente ainda persistisse com sintomas muito importantes ou uma descompensação muito importante do quadro clínico. Então, esses pacientes ficaram um período de 90 dias e após esse período de 90 dias eles começaram a ser acompanhados conforme eu expliquei anteriormente, com visitas, com eletro e por telefone. A característica da tabela 1 dos pacientes os grupos foram semelhantes, a idade em torno de 67 anos, o sexo masculino predominantemente. E o que chama a atenção aqui, esse score hatch em torno de 1.5, meio bastante semelhante entre os grupos, e basicamente o que a gente encontra nos outros estudos,
as características bem parecidas nos diabéticos, de insuficiência renal, de insuficiência cardíaca, mas eu destaquei aqui como é que os pacientes estavam usando as drogas antiarrítmicas no início do estudo. Então, do grupo ablação, 47% estava usando algum antiarrítmico já da classe 1 ou 3, e 54 pacientes do grupo antiarrítmico já vinha em uso de alguma classe medicamentosa. E isso, no andar do estudo, foi ou não modificado esse tratamento de acordo com a ocorrência de arritmias ou não. O tamanho do lado esquerdo, em torno de 42, 43, então bem parecido entre os grupos. Então, assim, os resultados. Inicialmente, só falar algumas curiosidades aqui, depois eu vou mostrar os gráficos, mas o isolamento completo das veias pulmonares foi alcançado em todos os pacientes submetidos à ablação. Então, todos os pacientes que foram realizados a ablação, o que a gente busca, né, que é o tratamento atual da fibrilação atrial paroxística, que são o isolamento das veias pulmonares, todos os pacientes chegaram a esse resultado. Os catéteres sem força de contato, né, foram os catéteres mais usados. Talvez esse fato é que o estudo iniciou em 2012 e acabou em 2018 a randomização. Então, no início de 2012, acho que existia menos o catéter de força de contato, menos utilização do catéter de força de contato, e isso foi sendo aumentado, esse número ao longo do tempo, mas então os pacientes fizeram menos catéter de força de contato. Todos foram submetidos a mapeamento eletroanatômico, obviamente, e o mapeamento utilizado foi o CARTO, porque foi um estudo patrocinado pela Biosense. Então foram iniciados com novas drogas antiarrítmicas classe 1 ou 3, estão excluindo os beta-bloqueadores do bloqueador de canal de cálcio, durante tudo em 41,7% dos pacientes do grupo que estavam utilizando drogas antiarrítmicas e 23% dos pacientes com grupo ablação. Então, ao longo do estudo, eles foram modificados nessa proporção. Os resultados, então. Aqui a curva de Kaplan-Meier mostrando aqui nos grupos conforme o início, o intention to treat, mas o que é realmente a população tratada, a gente já começa a ver, então, os resultados aqui. Então, no grupo ablação, somente 2,2% dos pacientes apresentaram uma recorrência ou uma evolução, desculpa, para uma fibrilação atrial persistente. Porque esse estudo ele não foi para avaliar morte, para avaliar desfecho duro, ele foi para avaliar se o paciente tinha a possibilidade de evoluir uma fibrilação atrial paroxística para uma fibrilação atrial persistente. Então, do grupo ablação, somente 2,2% ao longo de 3 anos evoluiu para uma forma persistente. Já o grupo de drogas antiarrítmicas, 20,6% dentro de 3 anos passaram de fibrilação atrial paroxística para persistente. Sendo que a curva, já a partir do 5º mês aqui, ela já começa a se abrir a partir de 1 ano, a partir do 2º ano, de forma mais intensiva. Então, quando a gente compara aqui esse gráfico diferente desse, a única coisa que aqui foi levado em conta os critérios das diretrizes do que é uma FA persistente. Se a gente levar em conta isso, nenhum paciente do grupo ablação teve uma progressão de FA paroxística para persistente. Tá? Outros resultados aqui. Quando a gente separa os subgrupos e as comorbidades e idade, todos os subgrupos foram a favor da ablação, exceto aqui em pacientes não hipertensos
e pacientes de DPOC que ficaram de forma nula. Mas todos os subgrupos puxaram, então, a favor do grupo ablação. E a outra coisa interessante de citar, então, que quando você avalia para essa modelo estatístico aqui de Cox, a gente viu que aproximadamente o grupo que foi tratado com ablação versus o grupo de drogas, os pacientes que foram tratados com ablação tiveram 10 vezes menos chance de progredir, então, de forma paroxística para forma persistente. E quando a gente avalia os pacientes com entre 60 e 64 anos, que foram versus os pacientes com mais de 65 anos, esses pacientes tiveram 4 vezes mais chances, os pacientes com mais de 65 anos tiveram 4 vezes mais chances de desenvolver a forma persistente quando comparado com os pacientes com 60 a 64 anos. Então, aqui, todos os achados foram bastante, foram significativos de forma estatística, e bem como essa avaliação da idade também, entre a diferença de idade acima de 65 anos. Outro resultado interessante de citar é que os pacientes, as complicações, né, os eventos adversos, sendo que a avaliação dos eventos adversos dos pacientes submetidos à ablação intraprocedimento, as principais complicações foram complicações não graves, né, a gente só teve um tamponamento intraprocedimento, e as complicações ao longo dos primeiros meses ali também, complicação grave, a gente teve um tamponamento, né? Então, os eventos adversos aqui nos pacientes usando drogas antiarrítmicas ao longo do tempo, AVC, bradicardia, epistaxe, foram semelhantes entre os dois grupos. Então, esses achados aqui são semelhantes aos achados dos estudos já realizados previamente. Então, assim, só terminando, a discussão que ele cita no texto é que atualmente o que a gente usa, que é o isolamento que a gente realiza, né, o isolamento das veias pulmonares por ablação, ele é indicado para o tratamento sintomático da FA paroxística somente quando a gente tem uma falha de uma ou mais drogas antiarrítmicas. É o que está nas diretrizes. Porém, as evidências elas vêm mostrando que a ablação ela é superior ao uso de drogas antiarrítmicas, né, por diferentes desfechos. E a gente sabe que a progressão da FA paroxística para persistente ela envolve anormalidades estruturais, elétricas, remodelamento. E os pacientes com FA persistente eles têm maior risco de morte e acidente vascular cerebral do que pacientes com FA paroxística. E a continuação do tratamento com drogas antiarrítmicas em pacientes que falharam o tratamento prévio, embora diferente, ele resulta em baixa eficácia em geral, sem contar com os efeitos adversos ao longo do tempo com o uso dos antiarrítmicos, principalmente a amiodarona. Então, esse estudo ele sugere que a ablação por catéter ela pode representar uma valiosa opção de tratamento em pacientes com FA paroxística resistente a medicamentos, além da melhora sintomática, obviamente, ou seja, para retardar a progressão para uma FA persistente. Então, concluindo que esse estudo mostrou que a ablação foi superior à terapia medicamentosa isolada em retardar a progressão de FA paroxística para FA persistente. Além disso, pacientes com mais de 65 anos têm maior probabilidade de progredir para FA persistente do que pacientes com menos de 65 anos. Isso a gente já sabia também, mas foi um outro achado que confirmou. E esses resultados sugerem que a ablação precoce da FA ela pode ser uma estratégia de tratamento eficaz para a progressão tardia da FA.